E aí, rapaziada, como vocês estão? Faz tempo que não faço vídeo aí pra vocês, né? Então, como apareceu muitas dúvidas aí em relação ao amplificador, então vou mostrar pra vocês, né, como funciona por etapas, como está no desenho aí, né? Vamos entender bem de forma simples isso aí, não vou entrar no mérito de cálculo, nada, é só para vocês entenderem como funciona. Se você chegou agora aqui e não sabe por que nós estamos colocando esse vídeo, vou deixar um card aqui em cima para vocês começarem desde o início lá e maratonarem o vídeo desse amplificador que nós estamos montando aí de 80 watts, tá? 80 watts são os dois canais aí, como está no desenho. É importante salientar aqui que é importante vocês acompanharem desde o início e assistirem o vídeo inteiro, porque como nós fizemos isso aqui do zero praticamente, às vezes tem alguma dica no meio lá que vocês pularem o vídeo não vão saber do que eu estou falando, né? Então teve várias modificações desde o princípio até o ponto que nós chegamos aqui. Aparelho aqui, o que nós montamos aqui, ó, esse aqui funcionou perfeito, cara, ficou chique, show de bola. Então é interessante vocês assistirem por inteiro os vídeos aí para poder acompanhar e poder compreender também como funciona isso. Como eu falei para vocês, eu vou explicar por bloco, né? Não vou levar em consideração o cálculo, nada com relação a isso. Então, o primeiro item que a gente vê aí, ó, deixa eu pegar o pincelzinho aqui, é a entrada do áudio, né? Como todos sabem, se você ligar o seu celular numa caixa acústica, vai sair o volume que é do celular ali, não vai ter ganho nenhum com relação a isso, né? Então a gente pode colocar na entrada aqui, ó, como está na setinha aqui, e ele vai para um par diferencial. Aqui identificado no nosso circuito aqui são esses dois transistores aqui, ó. Depois dessa etapa aqui, a gente pula aqui para o amplificador de tensão. Vou explicar cada parte desse aqui para vocês. Que no nosso circuito aqui é esse transistor que é responsável por isso. Passando do amplificador de tensão para cá, que é o amplificador de corrente, são esses dois transistores aqui, ó, que é responsável por isso. Eu estou colocando aqui na parte de cima aqui, porque como ele é estéreo, né, isso replica para esse desenho aqui de baixo também. Então são idênticos, né? E depois aqui que vai pula para cá para a saída, são esses transistores aqui que suportam a corrente que está vindo da minha fonte. Por isso que é interessante saber o seguinte: o que vai mover o seu alto-falante lá na frente, o que vai fazer determinar a potência do seu amplificador, é lógico que a gente tem que levar em consideração tudo isso aqui que eu mostrei para vocês, né? Tudo essa etapa aqui, ó. Mas quem vai fornecer tudo para você é a fonte. Então, se você não tiver uma fonte condizente para poder amplificar, você não vai ter som nenhum, tá? Você vai ter não vai ter a potência que você precisa lá. Então, para esse amplificador que nós montamos aqui, que é um amplificador classe AB, você vai tirar da fonte aqui por volta de 50%. Então, se você tem uma fonte aqui de 100 watts, você vai ter lá no máximo de 50, 60 watts, que é o rendimento desse amplificador classe AB. É diferente do amplificador classe D, que normalmente é usado em carro aí, né? Que ele utiliza muito pouco dissipado em calor, né? Então é quase que a potência inteira da fonte vai para os seus alto-falantes. Então uma fonte aqui, dando o mesmo exemplo de 100 watts aqui que você tem para o seu amplificador classe D, você vai conseguir lá 90% de eficiência. Então de 100 watts da fonte você vai ter lá mais ou menos 90 watts de potência na saída. Vamos começar aqui então pelo par diferencial. Aqui, como todos sabem, a entrada, a gente pode colocar o seu celular aí, pode colocar seu computador, né, ou um tape deck, um rádio, qualquer coisa, você vai entrar aqui para você poder amplificar esse sinal. Aqui é onde tudo começa, tá, pessoal? Esse par diferencial aqui, o que ele vai fazer? Ele já vai amplificar um pouquinho o sinal que você tem ali. Então, se você tem um sinal nessa amplitude aqui, ele já vai jogar uma amplitude maior aqui
para o amplificador de tensão, mas isso não é o suficiente para você poder trabalhar com o seu alto-falante aqui no final, tá? Ele é só um pré ali, né? Um pré-amplificadorzinho. A gente tem que levar em consideração que ele tem um sinal de retorno aqui de saída para ele comparar. Por isso que é um par diferencial. Eu vou dar um exemplo aqui bem por cima para vocês poderem entender. Se vocês forem num show de banda, qualquer coisa assim, vocês sabem que tem umas caixas de retorno lá junto pro cantor, para quem está tocando baixo, bateria e tal, porque ele precisa saber o que ele está falando lá na frente, ele precisa entender o que está acontecendo ali, né? Porque se ele não tiver um retorno ali, ele não sabe, vem eco, vem muito ruído de fundo, e ele não sabe, não vai nem conseguir colocar no ritmo certo que está a bateria, ou a guitarra, ou o contrabaixo, qualquer coisa disso. E também, como exemplo, a gente pode colocar em shows ao vivo. Você pode ver que o pessoal fica lá tocando no palco, mas tem uma mesa de controle lá no fundo, né, no meio do povo lá. Porque aquele cara que está controlando a mesa ali, ele sabe qual o volume que tem que ser do cantor, qual o volume que tem que ser da bateria, qual o volume que tem que ser da guitarra e assim por diante, do teclado, né? Por isso, seria como se fosse esse retorno aqui. Então, eu não estou colocando para vocês aqui cálculo, nada, só estou exemplificando bem esdrúxulo para vocês poderem entender como funciona. Para esse carinha poder funcionar perfeitamente, ele precisa de um sinal de retorno aqui para ele poder trabalhar certinho como tem que ser. Tá? Então, o par diferencial é isso. Ele já dá um pouquinho de ganho nesse sinal que está aqui para outra parte da frente aqui, que é o amplificador de tensão. Então, se ele recebe aqui entra esse sinalzinho, aqui esse par diferencial ele já dá um ganho nesse sinal. Aí o amplificador de tensão, o que ele vai fazer? Como os transistores aqui na frente ele tem um ganho menor, né? Esse transistor principalmente aqui tem um ganho menor. O que é ganho, Celso? Se eu tenho, vou dar um exemplo esdrúxulo de novo, sem cálculo nenhum. Se eu tenho uma entrada aqui de 10, por exemplo, e esse meu transistor de saída tem um ganho de 10, então ele vai ser 10 vezes maior que isso daqui. Só para exemplificar, tá? Esses transistores aqui de par diferencial tem ganho de 300, 400. Então, por isso que a gente tem um sinalzinho pequeno aqui, ele vai ter um sinal maior aqui na frente, tá? Bem exemplificado. Então, se a gente tem aqui, vou voltar de novo, um sinalzinho assim, aqui ele já tem um sinal maior um pouco, aqui ele vai dar um ganho bem maior para você. Tudo a gente vai pré-amplificando para a gente jogar para os transistores de saída, que ele não tem um ganho suficiente para pegar aquele sinalzinho bem fraquinho e dar um ganho grande, surpreendente lá na frente. Então o par diferencial, como mostrei para vocês, é esse aqui, certo? O amplificador de tensão é esse aqui, ó. Por isso que vocês não podem pular o vídeo, vocês têm que assistir parte a parte para poder entender como funciona. E amplificador de corrente, é como eu falei para você, né? Como isso aqui tem um ganho muito pequeno, né? Normalmente é menor do que 20, normalmente, né? Mas às vezes você pode pegar transistor aí que é Darlington, que chama, é um transistor em cima de outro. Então o primeiro transistor dá um ganho legal para o segundo transistor poder funcionar lá na frente. Então nós vamos explicar agora para vocês o amplificador de corrente. Tá, vou apagar aqui. Essa aqui a gente vai preparar, né, como mostrei para vocês, a corrente que tem aqui para passar para o transistor de saída. Então os transistores de saída precisam de uma corrente grande para poder funcionar, mas não é ainda nessa parte aqui, não é o suficiente para poder amplificar a sua caixa de som lá na frente, né? Esses transistores aqui, ó, que é o amplificador de corrente, eles vão empurrar, né, entre aspas, né, o sinal para o transistor de saída. Então aqui a gente já tem um ganho de tensão legal, só que ele vai
fornecer uma corrente maior para os transistores de saída. O que esse transistor de saída vai fazer, Celso? Esse daqui, ó. Eles vão pegar o que você tem na sua fonte, mas modulado nisso aqui que está entrando nele. Então, se você não tem sinal nenhum aqui, não vai sair 0 volt aqui para sua caixa de som, certo? Então, se você tem um sinal aqui que variou lá 5 volts, por exemplo, ele vai pegar esses, vai amplificar mais um pouquinho isso daí e vai ter corrente suficiente para poder funcionar seu alto-falante, sua caixa de som aqui, né? Esse eu estou falando para um amplificador classe AB, tá? Tudo que eu estou explicando aqui para vocês. O que dá para tirar daqui, Celso? Dá para a gente fazer o seguinte: vocês podem montar qualquer amplificador, tá? Qualquer amplificador de qualquer potência, entendendo como funciona isso. A gente tem que levar em consideração primeiro a nossa fonte aqui, ó. Para eu ter um amplificador de 1000 watts, por exemplo, nessa configuração classe AB aqui, eu preciso de uma fonte de 2000 watts. Pela lei de Ohm, vocês sabem que existe a potência, né? Pelo cálculo ali, né, de potência, você vai chegar numa fonte aqui para você poder fornecer esses 1000 watts aqui. Porém, não é só isso. Você precisa da fonte, mas você precisa identificar qual transistor que vai poder trabalhar nessa corrente aí, nessa tensão, né? Todos esses transistores aqui, ó, a gente tem que trabalhar dentro dessa tensão, todos esses transistores, e também os meus capacitores. Porque isso aí tudo, se a gente pegar o esqueminha lá, tudo está trabalhando dentro da tensão que foi programado o amplificador. Voltando aqui, que dá? Como dá para construir um amplificador de qualquer potência? Eu quero um amplificador de 1000 watts. Aí você vai definir sua fonte, ela tem que ser de 2000 watts, pode ser 80 mais 80, né, de tensão. Você vai ter lá 80 volts, e para você ter os 1000 watts, você vai fazer o cálculo ali de corrente. Para ter isso aí, você vai ter que ter uma fonte aí, uns 10 amperes, 12 amperes, para você poder trabalhar com isso. O mais caro de um amplificador, pessoal, é isso aqui, ó, a fonte, tá? Porque um transformador que você vai trabalhar aí com 80 mais 80, com 12 amperes, 13, 14 amperes, você vai pagar uma grana uma fonte dessa aí. Fora os capacitores de filtro, que eu não vou entrar na questão aqui. Só vou mostrar para vocês como funciona isso. O que dá para fazer aqui, Celso? Vocês vão encontrar aí até no Mercado Livre. Eu vou deixar um link para vocês aí. Vocês podem ter aqui, ó, nisso aqui, ó, uma plaquinha que se chama placa excitadora. Então, com essa plaquinha aqui, você vai conseguir, essa plaquinha consegue trabalhar com 100 mais 100 volts. Você vai pagar um valor na plaquinha lá. E aqui, nessa parte aqui da frente, ó, a gente vai construir só os transistores de saída. Se vocês quiserem, eu posso mostrar para vocês como a gente faz isso aqui com os transistores de saída, que é o básico do básico, que é só essa parte aqui, ó. A gente pode dividir essa plaquinha, né? É só essa parte aqui, ó, que tá aqui no desenho aqui do projetinho, que tá aqui, né? Essa placa aqui, ó. Ó, que legalzinho, ficou bonitinho, né? No próximo vídeo eu vou fazer a corrosão da placa, daí vou deixar disponível para vocês aí, como o nosso amigo João Nunes pediu aí pra gente. Eu vou deixar disponível para vocês o desenho dessa placa aqui. A única coisa que a gente tem que fazer, no caso da placa aqui, é ligar esse VCC aqui, ó, ligar esse VCC aqui com esse VCC e esse GND com esse GND. GND não, desculpa, com menos VCC, né? É só isso que a gente tem que fazer na placa. E aqui a gente vai alimentar, no caso desse projeto aqui, até mais 40 volts. Eu já cansei de falar isso aqui, né? Para quem assistir meu canal, assistir os vídeos aí, né? E aqui menos 40 volts. E aqui vai ligado o GND. E a saída do alto-falante também. Então a gente tem aqui
para esse canal aqui, ó, bem aqui a gente tem a saída de um canal e aqui a saída do outro canal, positivo, né? E aqui é o negativo dos dois canais. Olhando na plaquinha lá, vocês podem ver aqui, ó, que tá lá no J7 ali, output, né? No J16 output e aqui no J3 aqui, ó, o GND. Então a alimentação é aqui nesse ponto, aqui, né? Que é mais VCC aqui, mais VCC aqui, menos VCC aqui e menos VCC aqui. E aqui é o meu GND que vai saída do alto-falante, GND, e aqui o alto aqui, ó, no J7 e no J16. Então a plaquinha tá aqui desenhadinha, funciona perfeitinho. Vou deixar esse desenho aqui, ó, para vocês. As trilhas que tem que ficar mais grossas já estão mais grossas, mas eu vou montar junto com vocês isso, tá? A minha plaquinha aqui, como vocês podem ver aqui embaixo, já está montado. Ainda não consegui, não troquei esse transistor aqui que queimou nos testes que eu estava fazendo. Fiz muita modificação aqui no meio, por isso que é legal vocês assistirem o vídeo lá para poder ver as modificações e por que foi feita essas modificações. Por isso que é interessante assistir todos os vídeos, né? Porque todas as modificações eu fui fazendo aí para a gente poder entender como funciona, né? Mas eu acho que aqui esse tipo de explicação que eu fiz para vocês aqui dá para entender como funciona tudo. É um negócio simples. O mais complicado são os cálculos, né? Mesmo assim, eu fiz os cálculos tudo direitinho. Peguei como base um amplificador. Eu quis adaptar com a minha fonte de 32 mais 32 de sucata. Sucata vale ouro, já falei isso, né? Então eu quis adaptar, então fiz alguns ajustes aqui. Mas no meio do projeto queimou até um transistor meu, porque eu exagerei um pouquinho no volume aqui e não vi que estava aquecendo um lado. Por que estava aquecendo, né? Isso é interessante, vocês vão ver lá por que estava acontecendo isso. Por que eu coloquei esses trimpots aqui. Essa aqui é a placa já atualizada, essa aqui é a primeira placa que eu fiz. Aqui foi atualizada, mas daqui eu fiz as modificações. Tirei o transistor daqui, passei para cá, que tem que ficar junto no dissipador. Ficou show de bola essa plaquinha, ficou muito legal, bem. Ela tá ligada aqui para vocês verem, não tem barulho nenhum, ó, tá bonitinha, trabalhando certinho, sem consumo, sem energia aqui. Eu já aumentei o volume, só que eu não posso exagerar porque ainda vou colocar o meu dissipador aqui, né? Que é as coisas de sucata que eu tenho aí, beleza? Então, para quem gostou do vídeo aí, deixa o like, né? Se inscreva no canal, que eu vou continuar fazendo esse projeto aí até pro nosso amigo João Nunes aí, que pediu o desenho da plaquinha, né? Já tem o desenho pronto, mas ainda eu quero mostrar para vocês aqui como que a gente faz para corroer isso daqui. Eu vou imprimir uma impressora laser, passar para a plaquinha, fazer a corrosão, colocar os componentes, deixar isso aqui pronto, bonitinho, e depois colocar no meu gabinetezinho lá. A parte de montagem aqui disso eu vou mostrar tudo para vocês depois que estiver pronto, porque isso aí vai demorar ainda, eu preciso de tempo para poder fazer isso. Eu vou mostrar no gabinete pronto isso para vocês, tá bom? Então, para quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreva no canal aí, acompanhe o vídeo, que eu tô focado só em montar esse amplificadorzinho aí, e tá show de bola, gente. Valeu, um abraço, rapaziada, até o próximo vídeo, hein?